Desde que surgiu a pandemia da Covid, ouvimos muito falar em intubação de pessoas que precisam de tratamento. Mas você sabia que animais também podem ser intubados? É o caso da Clotilde, a galinha que quase perdeu uma pata por causa de um probleminha. Aí o que aconteceu? Entubaram a galinha. Vamos lá, com o galinho entubado e tudo mais, é o balanço chegando. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. Sedação, sala de cirurgia, equipe médica veterinária. Você não entendeu errado. Essa galinha precisou ser entubada para a realização da retirada de um tumor. Mas para saber como isso foi possível, é preciso conhecer a história de vida da paciente, a charmosa Clotilde. Ela é uma galinha que não é a dominante, mas não é a mais tímida que não. Ela adora tomate. Se a Mônica falou, tá falado. Difícil achar quem conheça melhor a Clotilde. Tanto que ela reparou quando a galinha apresentou pequenas mudanças de comportamento. Ela começou a mancar. Então, começou a nascer esse carocinho e nós fomos no veterinário e ele falou, vamos esperar para ver se cresce ou não. Só que aí foi crescendo, crescendo. E aí ele disse que precisava tirar o tumor. Não sei por que deu esse tumor. Precisava tirar rápido, porque senão ia ter que amputar a perna dela. O veterinário responsável pelo tratamento da Clotilde é o Leonardo. E ele lembra bem do sofrimento dela ao chegar na primeira consulta. A paciente foi recebida realmente com aquele aumento de volume bem grande no pé. Já estava começando a atrapalhar a locomoção dela. Viemos até o hospital veterinário onde a Clotilde foi operada, mais especificamente nessa sala de cirurgia. Será que é comum uma galinha ser entubada? Como é feito esse procedimento em uma ave? E todos esses equipamentos aqui, são os mesmos utilizados em humanos? As respostas para essa pergunta a gente descobre já já, porque agora esse espaço aqui vai ser preparado para a cirurgia de um galo. Tudo devidamente esterilizado e paciente pronto. É hora de dar início ao procedimento. Foi resgatado de maus tratos, ele estava em sofrimento, com um problema de infecção muito grave no pé. Nesse caso, foi obrigatório que se fizesse a amputação do membro dele, não tinha como reverter o processo doloroso dele. Caso clínico bem diferente do da Clotilde, mas que também precisou passar por uma mesa de cirurgia para evitar o pior. No caso específico da Clotilde, ela foi uma cirurgia planejada. Houve uma consulta prévia, um entendimento do que se ia fazer, um planejamento meu como cirurgião e um planejamento por parte do anestesista. Então ela já deu entrada no hospital com o procedimento todo programado. A gente sabia o que ia fazer, sabia a necessidade da intubação, então não houve surpresa nesse caso. Hoje vamos conhecer o passo a passo desse trabalho do ponto de vista veterinário. Afinal, após o início da pandemia do novo coronavírus, ficamos familiarizados com o processo de intubação em humanos. Será que muda muito quando o paciente é uma ave? A principal diferença que a gente tem nesses casos de um paciente veterinário para um paciente humano é relativo principalmente ao peso, né? A gente lida com pacientes muito pequenos, com peso muito baixo, né? Comparado ao que a gente tem em humanos são os pacientes neonatal. Os recém-nascidos, no caso de recém-nascido prematuro principalmente. Então os equipamentos que a gente consegue aproveitar da linha humana são provindos dessa linha de neonatal. Então, e fora isso, a gente já tem equipamentos veterinários específicos para esse tipo de procedimento. Os aparelhos veterinários são mais sensíveis e quando se trata de animais de pequeno porte, o tamanho dos equipamentos também diminui. A gente usou um tubo. Ele é o mesmo o mesmo tubo usado no humano, neonatal. Em humano a gente começa com a numeração a partir do número 2 e é o que a gente usou na galinha. Tá? Esse seria esse tubo aqui. Para preservar o paciente e entender melhor o processo, acompanhamos de longe a intubação do galo. Um momento delicado e que mais uma vez se assemelha ao realizado em humanos. Aqui na ave eu preciso fazer uma medicação pré-anestésica, que ela é feita pela via intramuscular. A gente usa essa musculatura peitoral aqui, do peito da ave, que eu vou dar a primeira anestesia nela, uma contenção química.
Depois dessa contenção química, a gente faz o acesso venoso, que no caso é feito na asa, né, e completa a indução via máscara com anestésico inalatório. Depois de que já estiver dormindo na anestesia geral, a gente faz a intubação. A diferença para o paciente humano, nesse caso, é que não precisa bloquear, usar o neurobloqueador, que é o que está em falta agora, né, em muitos casos em hospitais humanos, que precisa bloquear. A ave é muito fácil comparado com o humano, você fazer essa intubação. Mas será que é comum realizar grandes cirurgias em galos e galinhas ou é uma novidade? Esses casos têm se tornado cada vez mais frequentes, de pessoas adotarem galinhas ou patos ou animais que eram tidos anteriormente como animais de consumo e tem aumentado relativamente o caso desses animais que são tratados como animais de companhia, como parte da família mesmo. É um desafio muito grande anestesiar a ave, porque eles têm um metabolismo muito acelerado, então a nossa margem de erro é praticamente nula. Então a gente tem que ser muito preciso nas doses, na infusão, no plano anestésico tem que ser mantido. No caso da galinha em específico, é mais difícil ter um tutor que arque com os custos de um procedimento desse. Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha magricela e depenada. Mas a Mônica bancou e não se arrepende nem um pouco. Pelo contrário, ela lembra com carinho do instante em que a Clô saiu do centro cirúrgico. Eu fiquei na sala do lado, né? E aí ela chegou, dormindo ainda. Aí eu abracei, coloquei ela no lençol. E aí ela foi, o veterinário falou que ela ia acordar batendo as asas, eufórica, nada disso. Ela acordou assim, conversadeira. E põe conversadeira nisso. Pense numa galinha serelepe, nem lembra mais da cirurgia. Praticamente bem. Aqui, eu ainda tenho uma sequela, né, assim, a cicatriz ainda tá aqui. Mas ela tá comendo, bebendo água bem, só que ela ainda não botou ovo. E ela é uma galinha que bota muito ovo. Mas o doutor disse que já a paciente vai estar 100%. Essa Clotilde é mesmo uma guerreira, viu? A bonitona aqui já escapou da morte 2 vezes. O caso mais recente você já sabe, mas conhecer a Mônica também salvou a vida da Clotilde, né? E ela respondeu. Tadinha, ela quase virou o prato principal. Uma jovem moça, temendo que o avô fizesse a Clotilde, almoçasse a Clotilde no almoço de domingo, ficou desesperada e me procurou pedindo para eu abrigar a Clotilde e as irmãs. Hoje, ela e as irmãs vivem tranquilas no santuário fundado pela Mônica. Nenhuma galinha nasceu aqui. Todas são resgatadas. E para que gastar mais de R$1.000 na cirurgia de uma galinha? Quem está vivo quer viver. Eu prefiro não ter um carro, andar de coletivo. Eu prefiro não fazer as unhas, mas ter a Clotilde viva aqui do meu lado. As pessoas acham estranho, às vezes, que uma galinha faça parte de uma família, mas hoje a gente vê que, e tem cada vez mais notícia de que uma família não é somente o vínculo sanguíneo. As pessoas perguntam, mas cabe uma galinha na sua família? Cabe um porco? Cabe um pato na sua família? Aí a resposta que a gente tem é cabe. Depende do tanto de amor que você tem no seu coração para dar. Em nome de todos os bichos, a Clô deixa um recado. Clotilde está dizendo que agradece a todos. Milhares de mensagens. O que mais, Clotilde? Manda um abraço para todos. E eu também mando um abraço. Mônica Abreu e Clotilde.